5 minutos. Já acabou o tempo? Vamos tentar aí, se pouco a gente repete. Nosso papo reto de hoje, nós vamos falar de um assunto apocalíptico, literalmente. Não do apocalipse em si, mas da volta de Jesus. Tem a ver com o apocalipse, mas não é necessariamente só sobre o apocalipse. A volta de Jesus, na verdade, compreende a Bíblia inteira. Gênesis até Apocalipse apontam para essa volta de Jesus. Por isso, eu quero clarear algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a Bíblia não deixa um mapa bem descrito sobre os últimos tempos, a volta de Jesus. Nós já vivemos os últimos tempos, independente de pandemia, independente de pestes, guerras, mas nós vivemos hoje, exatamente nesse tempo, o que nós entendemos como sendo o que a Bíblia fala de últimos dias. E esse mapa não foi colocado assim nas mãos da igreja na palavra de Deus, no meu entender até por uma forma proposital. Jesus queria que a gente ficasse alertas, coloca alguns indícios, mas nos mantém ligados naquilo que está acontecendo e naquilo que especialmente a palavra diz. De vez em quando a gente se confunde com algumas coisas que estão na Bíblia. Por exemplo, arrebatamento. A gente fica achando que de uma hora para outra, vai desaparecer todo mundo, vai de alguma forma, a igreja vai sumir, vai ficar uma turma aqui, tem uma turma que vai embora e volta depois. Um negócio meio assim, coisa de filme. E fica meio para filme mesmo. Por quê? Essa ideia do arrebatamento, como a gente vê em certos filmes, é um negócio que não está bem ensinado na Bíblia, não. É já uma interpretação misturando um pouco de cultura, um pouco de imaginação, mais para Hollywood do que qualquer outra coisa. Por isso, quando a Bíblia fala de arrebatamento, fala sim, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, fala de arrebatamento, mas ali está falando, na verdade, da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, aqueles que já morreram em Cristo virão com Ele com já um novo corpo, esse corpo da nova criação. E os que estiverem vivos, diz Paulo, que terão seus corpos transformados e aí sim serão arrebatados para se unirem com Ele nesse retorno, para a instauração final da nova criação. Se vai ser aqui na Terra, se vai ser em outro lugar, essa nova criação, a Bíblia não é tão clara assim. Dá indícios, talvez, que seja aqui numa criação renovada, mas mesmo assim, como eu falei, o mapa não está completo, não está fechado. Por isso que tem gente que fala assim, amilenismo, não, pós-milenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, nomes assim que entortam a língua da gente, mas que são tentativas da gente entender um pouco o que a Bíblia fala, especialmente do milênio, lá em Apocalipse. Mas o milênio não resume o que a Bíblia fala da volta de Jesus. Na verdade, nós podemos trabalhar com talvez 4 ideias muito claras sobre a volta de Jesus. Em primeiro lugar, ele vai voltar. Ele foi muito claro quando subiu aos céus que voltaria, e voltaria para instaurar de uma vez por todas completamente o seu reino. Esse reino está sendo implantado através do espalhar do evangelho sobre a face da terra, mas só vai se cumprir plenamente quando Jesus voltar. Mas fala outra coisa lá, fala que quando ele voltar, os mortos ressuscitarão. E como eu disse, os que estiverem vivos serão transformados. E mais do que isso, essa ressurreição não tem nada a ver com Zumbilândia, ninguém vai ficar andando morto-vivo, não. É uma vida completamente diferente. Para aqueles que creem em Jesus, esse é a terceira verdade que a gente vê na Bíblia, aqueles que creem em Cristo, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, que já começaram a experimentar essa nova vida, em vida aqui, eles vão participar dessa nova criação e viver eternamente com o Senhor na nova criação. Aqueles que rejeitaram, aqueles que escolheram viver só para si mesmos, com o seu próprio reino egocentrado, esses vão ficar de fora desse novo reino e vão viver eternamente afastados de Deus. Muito mais do que qualquer coisa que a gente conhece hoje, é o que a Bíblia fala de inferno, é o que a Bíblia fala de uma eternidade longe do Senhor. Então é isso que a Bíblia fala, Jesus vai voltar, aqueles que creram vão estar com Ele, aqueles que não creram vão ficar eternamente distantes dele. E o que a Bíblia realmente mostra, Jesus, em várias parábolas ele mostra isso, é que qual que é a nossa atitude que a gente deve ter daqui em diante? Qual que é a atitude que a gente deve ter a partir dessa ideia da volta de Cristo? Duas coisas. Em primeiro lugar, viver uma vida digna do Senhor. Viver uma vida de quem ama o Senhor. Viver uma vida de quem é entregue ao Senhor. Em segundo lugar, vigilância. A gente saber que Ele pode voltar a qualquer momento. Que Ele vem e nós temos que estar prontos
para essa chegada. Então, eu não sei como é que você se encontra hoje, mas eu quero te fazer esse convite. Se você já se entregou ao Senhor Jesus, vigie, caminhe, tenha uma vida completamente entregue a Ele. Se você não conhece ainda o Senhor Jesus, se você não deu esse passo para se entregar a Ele, hoje é o dia. Entregue-se, porque a voz dele continua ecoando nos nossos ouvidos, no nosso coração, para a gente viver uma nova vida hoje, para depois termos uma nova vida completa lá na frente. Que Deus te abençoe ricamente.